Amados, enquanto as crianças saem, a partir do próximo domingo, né, uma novidade, né? A partir do próximo domingo, se o Senhor permitir, nós teremos a salinha até 10 anos, certo? As outras crianças estavam assim, poxa, não tem mais salinha, né? Mas teremos a salinha até 10 anos de idade, tá bom? O Christopher cobra direto, não tem mais a salinha, né? Então nós teremos, graças a Deus, mais pessoas se prontificaram a ajudar esse departamento, e há vagas, viu? Se de repente alguém quiser ajudar no departamento infantil, serão muito bem-vindos e bem-vindas. Então, se Deus permitir, no próximo domingo, as crianças até 10 anos vai ter uma salinha toda especial também para elas. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nessa noite no livro de Josué, no capítulo 24. Josué capítulo 24, nós vamos pensar algumas coisas à luz de todo esse capítulo, mas inicialmente nós vamos ler apenas o versículo 14 e o versículo 15 de Josué capítulo 24. Os irmãos acharam? Qualquer coisa vai no índice, não tem nada não, vai lá no índice, né? Você acha, né? Josué 24, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Leiamos todos juntos a última frase. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi mais ou menos, né? Podemos repetir todos juntos essa frase, irmãos? Que isso seja uma verdade, irmãos, em nossas vidas, uma verdade profunda em nossas vidas. Esse é, inclusive, o tema da nossa mensagem nessa noite. Sabemos que a vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa família, é ver todos os membros da nossa família servindo ao Senhor de todo o coração. Nós sabemos que a família é a instituição mais importante instituída pelo Senhor. O Senhor, Ele levanta famílias para que essas famílias o adorem de todo o coração. E nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis, falamos sobre isso no domingo passado, em relação à família, muita instabilidade por todos os lados, instabilidade moral, instabilidade espiritual, social até, onde as famílias estão muitas das vezes perdidas, onde as pessoas dentro do lar não sabem necessariamente mais qual é o seu papel. O marido não sabe qual é o seu papel, a esposa também não, os filhos também não. Um dia, conversando com um casal de pais, por exemplo, e eu os convidei, né, para a gente fazer alguma coisa juntos, já faz algum tempo atrás, e eu disse, vamos sair para a gente comer uma pizza aí em algum local. Aí eles falaram assim, eu vou perguntar das crianças, o que elas acham. Eu disse, como assim, né? Ou seja, as coisas parecem que estão um pouco investidas. Justamente, irmãos, porque as famílias têm esquecido de vir até a palavra de Deus e ouvir aquele que instituiu a família. Não tem ninguém que sabe o que é melhor para a nossa família do que Deus. É Ele que sabe como termos uma família feliz e abençoada. Lembre que no domingo anterior nós falamos sobre Deuteronômio 6, onde o povo de Israel, junto com Moisés, estava diante da terra prometida. E o Senhor reúne ali o povo para ensinar as famílias de Israel a viverem para a glória do seu nome. E agora, tempos depois, nós temos Josué, aquele que é o sucessor de Moisés, nós sabemos, daquela geração incrédula de 20 anos para cima, que duvidou que o Senhor poderia entregar a terra prometida. Parte daquela geração havia morrido no deserto. Grande parte daquela geração morreu no deserto.
e apenas Josué e Calebe, porque creram no Senhor, eles puderam entrar na terra prometida. E o Senhor então escolhe Josué, um grande homem de Deus, um servo do Senhor, que recebe uma tarefa extremamente difícil, de conduzir aquele povo inconstante, complicado, difícil demais da conta, quase 1 milhão de pessoas. E agora Josué então, ele está já no final da sua vida. Lembra que Moisés, no sermão passado, ele também estava no final da sua vida. Parece que eu estou selecionando só o pessoal no final da vida, né? E, de fato, Josué estava já no final da sua vida, e ele reúne a liderança de todo o povo, para que o povo renovasse a sua aliança com o Senhor. Então, o contexto aqui é um contexto de renovação de aliança. E o versículo 15 que nós lemos é o versículo central desse capítulo. Quando ele diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Ele diz depois, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu sei, irmãos, eu não preciso fazer uma pesquisa tão acurada assim. Eu sei que todos nós queremos a bênção de Deus na nossa casa, não é verdade? Algumas pessoas aqui que ainda estão orando aí para Deus dar o marido, a esposa, para constituir uma família. E eu sei que todo mundo que está presente aqui quer uma família debaixo da bênção do Senhor. Quer ser feliz, quer ser realizada. Nós queremos isso. Ninguém, fazendo essa pesquisa, ninguém vai falar, não, eu não quero ter uma família. Não, eu quero ter uma família triste, né? Uma família com muitos problemas, super complicada. Não, nós queremos o melhor de Deus para a nossa casa. E aí, irmãos, quando nós olhamos para textos como esse, nós entendemos de maneira muito simples, direta e objetiva, qual é a vontade de Deus para a nossa família. Como nós precisamos tomar a decisão sincera de servir ao Senhor. Por isso, irmãos, que o tema da mensagem foi retirado do próprio texto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se você quer servir ao Senhor na sua casa, eu convido você a pensarmos algumas verdades à luz desse texto. E a primeira verdade, irmãos, que nós aprendemos, é que a família, ela precisa lembrar da fidelidade de Deus. Ela precisa lembrar da fidelidade de Deus. É isso que Josué está fazendo a partir do versículo 1. E eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, porque agora Josué vai lembrar o povo tudo aquilo, vai fazer um resumo das grandes bênçãos que o Senhor derramou no meio do seu povo. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 24, Josué diz assim, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, ele vai lembrar as bênçãos do Senhor, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto por muito tempo. E aí o Senhor vai falando quantas bênçãos Ele concedeu ao povo de Israel. Resumindo, Ele chamou Abraão para fazer uma grande nação, e disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e isso é verdade, porque a bênção chegou até os nossos dias, e alcançou a nossa vida, a nossa casa. Deus libertou Israel do Egito, Deus os protegeu por 40 anos no deserto, concedeu muitas vitórias,
entregou a terra prometida e ensinou as famílias do seu povo a viverem para a glória do seu nome. Irmãos, uma das grandes formas de nós valorizarmos o Senhor na nossa família é reconhecendo tudo o que o Senhor já fez por nós. Se nós pensássemos um pouco, talvez agora por 5 minutos, quantas bênçãos o Senhor já concedeu na nossa casa? Quantas bênçãos o Senhor já concedeu na nossa família? Irmãos, só o fato de termos uma família já é uma bênção, irmãos. O Senhor nos abençoou, algumas pessoas aqui na igreja buscando, né? Ainda ter a sua família, e o Senhor dará. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Mas, irmãos, a primeira bênção da nossa casa é que o Senhor nos dê uma família. Se nós ainda não construímos a nossa própria família, mas nós temos pais, temos mães, tios, avós, e quantas coisas o Senhor já fez por nós. Quando nós pensamos, um exemplo, no próprio livro de Josué, no capítulo 4, lembra que Josué estava conduzindo o povo, e eles estavam diante do rio Jordão, e o Senhor faz ali um grande milagre, assim como ele havia feito no Mar Vermelho. Ele rompe ali o rio Jordão para que o povo passasse a pé enxuto no meio do rio Jordão. E aí, quando o povo estava passando, a Arca da Aliança ia à frente do povo, o Senhor disse para Josué, retira 12 pedras do fundo do rio Jordão, uma para cada tribo de Israel, porque ele disse assim, vocês vão contar às futuras gerações o que Deus fez por vocês. Então, Josué 4, a partir do versículo 6, diz assim, para que isto seja por sinal entre vós, aí vai dizer, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da Arca da Aliança do Senhor, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel. Era uma forma do povo lembrar tudo aquilo que Deus havia feito. Da mesma forma, irmãos, lembremos hoje e agora, quantas bênçãos o Senhor já nos concedeu. Quando eu estava meditando nisso essa semana, eu chamei o Christian e o Christopher, e eu contei um pouco da história do nascimento deles. São 2 milagres de Deus, irmãos. O Christian, na gestação do Christian, a Cris estava com descolamento já bem grave, a ponto da médica falar, não escolha nomes, não monte o quartinho, não compre roupa, porque não tem como saber se essa criança vai vingar, se ela vai nascer. Pensa, foi um dia terrível, mas ao mesmo tempo foi um dia abençoado, porque nós derramamos a nossa alma, a nossa vida na presença de Deus e entregamos o Christian nas mãos do Senhor. E eu estava contando para eles, já o Christopher, a Cris teve uma hemorragia, eu passei meia hora para poder entrar na sala, foi uma cirurgia extremamente complicada, mas eles nasceram, estão aqui com 8 anos, com 11 anos, e eu chamei o Christian e o Christopher e eu contei, está vendo o milagre que Deus fez? Vocês são um milagre de Deus na nossa casa, na nossa família. Depois que eu pensei nisso, eu estou até mais carinhoso com eles, Mas, irmãos, quantas bênçãos o Senhor já nos deu. Então, uma das formas que pode nos motivar a servir a Deus é pensarmos nas bênçãos do Senhor. Tem até o hino, Quantas bênçãos, dizes quantas são. E eu tenho certeza, irmãos, que elas são incontáveis. Não tem como lembrar de tudo. É muita bênção. Então, nada melhor do que servirmos ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, Deus chama o seu povo a uma escolha. Uma família precisa escolher claramente, em segundo lugar, quem será o Deus de sua casa. Uma família precisa escolher quem será o Deus de sua casa. Observe novamente comigo o versículo 15, onde Josué traz essa questão para o povo. Ele diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Vocês observam que o povo está agora sendo confrontado com a palavra de Deus. Josué diz, olha, vocês precisam escolher e é hoje. Não dá para ir para casa pensar, não dá para tirar um tempo para refletir. Vocês precisam, escolham hoje quem vocês vão servir. Se aos deuses antigos, se aos deuses dos amorreus, ou se vocês vão servir ao Senhor. Aí talvez alguém pode perguntar assim, mas nós não temos mais esses deuses dos amorreus. Nós não temos mais, por exemplo, Baal, Belial, Azerá, Moloque, Astarote, é muito Deus, né? E milhares de deuses que havia no Antigo Testamento. Mas há outros ídolos, há outros deuses, que nós chamamos de ídolos modernos. Quantas vezes, irmãos, eu listei algumas coisas aqui, muitas pessoas, o dinheiro, por exemplo, virou um ídolo na vida delas. E elas só pensam no trabalho, em ganhar mais, e às vezes esquecem de edificar a sua casa, de abençoar a sua casa. Tem gente que chega e fala assim, já chegaram comigo e falaram assim, pastor, ora para Deus abrir a porta de emprego. E a gente ora, não, vamos orar aqui. E Deus abre a porta de emprego, e aí a pessoa chega depois, humilhante, né, dizendo assim, pastor, estou sem tempo para Deus, estou sem tempo para a igreja. E eu ainda perguntei assim, mas você está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas? Não está dando não, pastor. Não ganhava nada, agora que tem, ainda é infiel, se afastou do Senhor. Aí eu brinquei com ele, é claro que eu não ia fazer isso, né? Eu disse, então, eu vou orar para Deus tirar o seu emprego. Ele disse, mas como assim, pastor? Não, porque você era uma bênção na obra do Senhor sem o emprego, então é melhor ficar sem o emprego e sem uma bênção, do que ser empregado e ser uma pessoa que está longe de Deus, dos caminhos do Senhor, da obra de Deus. Irmãos, às vezes os prazeres desse mundo têm se tornado ídolos na nossa casa. Tem famílias que às vezes só super mega power valorizam o lazer, os momentos prazerosos, né, de entretenimento, de lazer, e se esquecem às vezes de edificar a sua casa, e as suas vidas só giram em torno disso. Às vezes o status na sociedade, às vezes a tecnologia. Irmãos, tem pessoas que se ela passar um dia sem o WhatsApp, ela entra em parafuso. Lembra alguns tempos atrás, que foram 24 horas sem o WhatsApp? Gente com crise de ansiedade terrível. E agora, como que eu vou viver? Você já esqueceu o seu celular em casa e foi trabalhar? Dá um desespero às vezes na gente. Você fala assim, o que eu vou fazer sem celular? Alguns dias atrás, né, me deram um celular novo, eu tive que migrar, não consegui migrar. 30 gigas de WhatsApp. Eu não consegui, irmãos, foi uma luta. Como é que eu vou apagar essas mensagens, né? 30 gigas é muita coisa, né? E aí, irmãos, eu disse, eu vou fazer um teste. Eu fui assim, tremendo, né, para apagar. Apaguei, até agora não morri, não senti falta. Tem um arquivo lá, eu falo, ó, manda de novo para mim, está tudo resolvido, está tudo certo. Irmãos, às vezes a gente vive um ambiente virtual e acha que é a mesma coisa, e não é. E tem pessoas, às vezes, vivendo uma grande mentira. Elas abrem suas redes sociais, eu tenho 10 mil amigos. Tem nada, ninguém ali é amigo dela. Porque amigo quer estar junto, quer estar próximo. E às vezes, irmãos, a tecnologia vira um ídolo para a gente. Às vezes, o nosso próprio conforto se torna um ídolo na nossa vida. Porque a grande verdade, irmãos, é que às vezes nós só queremos servir ao Senhor enquanto for confortável, enquanto eu tenho tempo, então eu vou. Mas, irmãos, a obra do Senhor, ela requer sacrifício, ela requer esforço, ela requer investimento, às vezes da nossa força de trabalho, às vezes investimento financeiro também para abençoar a obra de Deus, mas às vezes nós somos tão dominados por esses ídolos, que o Senhor nos chama no dia de hoje e fala assim, ó, vocês precisam escolher, vocês vão servir a esses ídolos, ou vocês vão servir ao Senhor? E a exortação é, lancem fora os deuses estranhos, é a ordem de Deus no versículo 14, quando ele diz assim, ó, agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Aí ele exorta, deitai fora os deuses. Nós precisamos, irmãos, tirar esses deuses da nossa casa. O que tem impedido a nossa casa de servir ao Senhor?
se o Senhor não reina absoluto, como nós falamos no domingo passado, se o Senhor não é o Senhor absoluto da nossa casa, a gente está precisando fazer uma limpeza na nossa casa. Porque na nossa casa, irmãos, nós precisamos santificar a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que Josué diz aqui. Percebam, irmãos, que ele assume a responsabilidade como líder da sua casa. Deus chamou, agora eu quero falar com os pais aqui, né, com os maridos. Deus chamou você para ser o verdadeiro pastor lá da sua casa, para ser o líder da sua casa. Nós já falamos no domingo passado e eu reafirmo aqui. Vocês percebem Josué fazendo isso aqui? Ele diz, eu, que era o líder da sua casa, né? Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ele chama para ele a responsabilidade. Ele não joga para a esposa, como muitas vezes nós fazemos, né? Eu já trabalho demais, às vezes a gente deixa para as esposas toda a responsabilidade espiritual da nossa casa, enquanto Deus nos levantou para isso. O compromisso familiar, irmãos, exige intencionalidade. Todos têm um papel importante, mas o líder é aquele que vai conduzir a sua casa na adoração ao Senhor. Daí um papel fundamental dos líderes. E eu tenho algumas perguntas para fazer para nós nessa noite. A primeira delas é: quem governa a sua casa? É o Senhor que reina soberanamente, absolutamente na sua casa? É Ele quem dirige a sua família? É Ele quem dirige o seu casamento? É Ele quem dirige o relacionamento com os seus filhos? É o Senhor. Cristo é o Senhor do seu lar, ou Ele é apenas um mero visitante? Que de vez em quando alguém cita alguma coisa. Ele é um Senhor, ou Ele é apenas um visitante? Num contexto em que muitos não estavam servindo ao Senhor, Josué tem a coragem, irmãos, de chamar o povo e de assumir ou reafirmar o seu compromisso diante de Deus. É como se ele dissesse assim: eu não sei se os outros vão servir, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Esta é uma decisão, e eu pergunto aos irmãos: essa decisão já foi tomada na sua casa? Você já firmemente tomou essa decisão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ou a gente ainda precisa consertar algumas coisas? Se precisa, você veio ao lugar certo, porque o Deus que abençoa a família, quem instituiu a família, está presente aqui nessa noite. E o Senhor pode ouvir a sua oração e pode fazer maravilhas dentro da sua casa, na sua família. Terceiro e último lugar, irmãos, uma família precisa servir ao Senhor. O Senhor não nos chamou, ou não chamou a nossa família para ficarmos de braços cruzados, mas nos chamou para que nós pudéssemos servir ao Senhor, assim como na foto. Todo mundo adorando, todo mundo servindo ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Depois você pode contar lá na sua casa. Em Josué capítulo 24, Josué cita 18 vezes a palavra servir, ou os derivados, né? Serviço, né? Ou serviam, mas 18 vezes. No versículo 14 e no versículo 15, há 7 vezes essa palavra servir ao Senhor. Ou seja, Josué entende que servir ao Senhor não é algo meramente teórico, mas precisa ser prático, precisa ser objetivo. Vir com a família para a igreja não quer dizer necessariamente que você está servindo ao Senhor. Faz parte, é bênção. Vir à igreja com a sua família e continue fazendo, e não perca essa prática. Mas é muito mais do que isso. Servir ao Senhor significa uma casa que é edificada sobre a palavra de Deus, sob a palavra de Deus. Servir ao Senhor significa que nós vamos ensinar os nossos filhos a viver para a glória de Deus onde quer que eles estejam. Que lá no nosso trabalho, como nós servimos ao Senhor, nós vamos dar bom testemunho, nós vamos falar do amor de Deus para as pessoas. E Josué, ele chama o povo, e é interessante, irmãos, no texto que nós vamos ler agora, a partir do versículo 16, que o povo diz assim: nós vamos servir ao Senhor. E Josué meio que diz assim: vocês têm certeza disso? E essa é uma decisão firme de vocês?
Observe comigo o versículo 16, ele diz assim: então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Aí no versículo 20 ele diz assim: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Você percebeu isso? O povo diz: nós vamos servir ao Senhor. Aí o Josué, veja bem, isso é coisa séria, isso é compromisso sério. Se vocês estiverem falando da boca para fora, Deus vai abençoar vocês. Mas se vocês pecarem, se vocês desistirem de servir ao Senhor, de as famílias de vocês servirem ao Senhor, Deus vai pesar a mão sobre vocês. Ele insiste. Por que ele insiste? Porque é importante, irmãos. É uma decisão, de repente você pode sair daqui, e eu espero que você saia, dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não pode ser da boca para fora. Tem que ser uma decisão séria, tem que ser uma decisão firme, não pode ser tomada apenas pela emoção do momento. Nossa, o pastor Cristiano grita tanto lá, eu fiquei até emocionado da forma como ele fala. Não pode ser assim, tem que ser uma decisão firme, irmãos, de servir ao Senhor de todo o nosso coração, de abençoar a nossa casa. Não basta declarar a sua fé, é necessário viver essa fé de forma ativa. Aliás, Deus nos chamou e nos salvou para vivermos as boas obras. É isso que Paulo ensina, que nós somos salvos para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 10. Mas, irmãos, para nós concluirmos aqui nessa noite, Josué fez uma aliança com o povo. Você vai observar isto a partir do versículo 25 do texto que nós lemos. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. E disse Josué ao povo: eis que esta pedra vos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um a sua herança. Então Josué, ele fala assim, consertem a vida de vocês. Se precisa consertar a família de vocês, conserte. Ele fala sobre estatutos, ele fala sobre o testemunho público, ele fala sobre aquela pedra memorial, ele fala sobre o princípio da verdade, porque esta aliança, irmãos, ela não pode ser da boca para fora, porque essa aliança é um compromisso espiritual, diante de Deus em primeiro lugar, e diante desse mundo, diante das pessoas. Porque pensa, se de repente eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e se de repente eu chegar na minha casa e eu não viver isso, a minha esposa e os meus filhos vão falar assim, mas você prega, mas você não vive isso. Então o compromisso é diante de Deus e diante das pessoas. Nós presbiterianos, nós temos a prática de fazermos a nossa famosa pública profissão de fé. E o que nós prometemos na pública profissão de fé? Honrar ao Senhor, amar a sua palavra, viver de modo digno do Evangelho, honrar a sua liderança, as suas autoridades, enquanto elas forem fiéis ao Senhor. E quando é batismo infantil, a coisa é mais séria, porque quem assume o compromisso são os pais, e os pais falam mais ou menos assim: eu prometo criar os meus filhos na admoestação do Senhor, trazê-los à igreja regularmente, ler a Bíblia com eles, orar com eles e por eles, e aí diz assim, até bonito, guiá-los pelas santas veredas da cruz. Irmãos, isso é muito sério. É exatamente o que o Senhor está falando aqui, é um compromisso diante dele e diante das pessoas também. Deus espera, irmãos, que constantemente estejamos reassumindo o nosso compromisso de servi-lo de todo o nosso coração.
E se porventura, irmãos, nós retrocedermos nesse compromisso, que o Senhor continue falando com a gente por meio da sua palavra, para que o Senhor mesmo possa nos trazer de volta a sua aliança. Deus espera, irmãos, esse compromisso de nós nessa noite. Só que tem um detalhe, você já ouviu o sermão, você já ouviu a palavra, e não tem escapatória. Você vai dar uma resposta para Deus nessa noite. Qual resposta você dará ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? A sua resposta vai ser, não, a gente vai continuar com a nossa vida longe do Senhor. De qualquer forma, nós responderemos ao Senhor. E eu gostaria, irmãos, de trazer algumas aplicações simples, práticas, à luz desse texto. A primeira delas, irmãos, é uma reflexão sincera. Como está a nossa família? Como que está o nosso casamento? Como que está o nosso relacionamento com os nossos filhos? Como que está o relacionamento entre irmãos, né? Que irmãos brigam, né? Demais da conta, né? Como que está os nossos relacionamentos dentro da nossa casa? A minha família está servindo ao Senhor como deveria estar servindo? Deus nos chama, em primeiro lugar, a uma reflexão sincera. Aqui eu gostaria de falar aos pais. Quando eu estou falando aos pais, é aos homens, né? Seja um líder espiritual na sua casa. Deus chamou você para guiar a sua esposa, para guiar os seus filhos. Quando o marido faz isso, a sua esposa, os seus filhos sentem uma grande segurança nele, porque sabem que há uma pessoa guiando, direcionando, firme nos caminhos do Senhor. Terceiro, reúna semanalmente com a sua família para edificar a sua casa. Irmãos, eu preciso melhorar muito nisso daqui. A semana passa tão rápido, a gente já está em maio, né? Passa rápido. Irmãos, essa exortação é para mim. Preciso reunir, tem semana que eu não consigo reunir com a minha casa, e eu preciso voltar a fazer isso. Lá em casa a gente chamava de o culto da família. Eu não sei como é que você vai chamar, mas irmãos, isso é importante. Reunirmos a nossa família, e o quanto essa palavra martelou no meu coração a semana inteira. Eu disse, Senhor, eu vou pregar sobre isso, mas eu vou ser sincero e vou falar que eu preciso melhorar nesse ponto aqui. E eu preciso mesmo. Irmãos, reunir a nossa família em torno da palavra, orar junto, louvar ao Senhor junto, é fundamental. Então, de maneira prática, mas não basta falar assim, eu vou fazer. Não vai fazer assim. Pense hoje, quando você estiver indo para a sua casa, qual é o dia que a gente vai fazer? Qual é o horário que a gente vai fazer? Uma vez por semana, pelo menos, vamos marcar um horário, um dia e horário marcado para a gente reunir a nossa família e edificar a nossa família. Isso é importante. E aos pais, homens e mulheres, né? Ensinem seus filhos a amar e servir ao Senhor como prioridade. Primeiro, é claro, dando o exemplo. Os nossos filhos, o nosso desejo é que sejam grandes profissionais, né? Que façam uma boa faculdade, né? Os meus filhos, eu só tenho uma determinação, que eles não vão para fora, né? Fique perto da gente, né? A gente é muito apegado, né? Não sei, né? Mas eu peço ao Senhor, nunca pedi riqueza para eles, mas eu peço, Senhor, que sejam grandes homens de Deus. E nós precisamos ensiná-los, irmãos, que o Senhor é a prioridade da vida deles. Quinto lugar, irmãos, precisamos lançar fora os ídolos. Pensar nessa noite, talvez, o que tem ocupado o lugar de Deus na nossa casa, na nossa família, e a gente precisa lançar fora. Irmãos, em uma sociedade marcada por confusão e secularismo e relativismo, Deus continua procurando famílias que escolham servi-lo de todo o coração. Deus nos trouxe aqui para nos perguntar e nos dizer, escolham hoje a quem a família de vocês irá servir. Irmãos, de todo o meu coração, eu quero dizer aos irmãos que na minha casa, essa decisão já foi tomada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu espero, irmãos, de todo o meu coração, que você saia daqui com a mesma resolução, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Podemos assumir esse compromisso diante de Deus, diante da sua palavra. Vamos colocar em pé e vamos orar nesse momento.
Coloque a sua família diante do Senhor, a sua vida diante do Senhor, em oração. Senhor Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem nos exortado. O Senhor tem nos ensinado. Nós que também estamos caminhando, Senhor, para uma terra prometida, que é o novo céu e nova terra. Mas enquanto isso, Senhor, santifica a nossa casa. Queremos nos comprometer diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante uns dos outros. Queremos viver para o Senhor. Que o Senhor seja o único Deus dentro da nossa casa. Senhor, talvez haja entre nós família, Senhor, vivendo momentos difíceis, momentos de angústia, talvez com seu lar destruído, talvez com o casamento destruído, Senhor, vivendo momentos tenebrosos, difíceis. Nessa noite te pedimos, ó Pai, tem misericórdia dessas famílias. Restaura, Senhor. O Senhor é poderoso para restaurar uma família. O Senhor é poderoso para restaurar um casamento. O Senhor é poderoso para restaurar a comunhão entre pais e filhos, entre irmãos. O Senhor é poderoso para abençoar a nossa casa, de modo a vivermos para a glória do Teu nome. Ó Pai, como nós precisamos do Senhor em nossa casa. Por isso, Senhor, haja com graça, com misericórdia e nos concede o privilégio, a honra de servirmos ao Senhor com a nossa casa, com a nossa família. Santifica, Senhor, a nossa casa, para que a nossa família seja uma família de adoradores, uma família cujos membros amam ao Senhor de todo o coração. Ó Pai, abençoa-nos, Senhor. Concede-nos uma semana abençoada na Tua presença, abençoando cada uma das nossas famílias, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. E agora, meu amado irmão e minha amada irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos os irmãos aqui presentes e com todo o povo de Deus onde quer que esteja, agora e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem sentar-se. Gostaria de agradecer aquelas pessoas que nos visitam nessa noite. Deixa eu perguntar, alguém que nos